Oi, Carlos. Bom, Tudo bem você, André? tô bem. Bom, só uma coisa antes da gente entrar, tudo como tá. Você quer entender de informática? Pode tirar umas dúvidas, como, por exemplo, como surgiu os computadores? Bom, para começar a explicar a origem dos computadores, a gente tem que voltar bem lá atrás, nas primeiras máquinas de cálculo que nós tínhamos. Bem no princípio, logo depois da invenção da matemática, a primeira máquina de cálculo que nós tínhamos eram os dedos da mão. Tudo a gente calculava com os dedos, por isso que a gente criou o sistema decimal. Depois, com o passar do tempo, com a invenção da agricultura, do comércio, a gente precisou de máquinas que fossem mais rápidas para fazer cálculos. Com isso, acabamos inventando o ábaco. Entendi. Mas o que é um ábaco? Carlos, imagine o ábaco. No começo, o ábaco romano, por exemplo, era um instrumento de pedra em que você percorria pequenas pedrinhas em calhas para poder fazer os seus cálculos. Com o passar do tempo, houve a evolução, por exemplo, para o ábaco chinês. Nesse ábaco, as pedras elas ficavam presas em volta de uma haste de metal, ficando mais fácil para você fazer os cálculos em pé, em movimento, agilizava muito. Aqui no Brasil, nós usamos muito o ábaco russo, que é um modelo um pouco mais simplificado, mas que tem o mesmo tipo de funcionamento. Entendi agora como funcionou o ábaco. E depois disso, qual foi a próxima grande evolução? Bom, deixa eu me ver um instante. Se a memória não me falha, Carlos, a próxima evolução aconteceu em meados de 1600, ali por 1642, tá? Com a invenção da calculadora de Pascal. Pascal desenvolveu uma máquina mecânica para poder auxiliar nos cálculos matemáticos da época. E me diz mais uma coisa, existiu mais alguém que criou uma outra máquina de calcular? Deixa eu ver. Bom, acho que 30 anos depois, 1672 mais ou menos, teve o Leibniz, que também desenvolveu uma máquina mecânica para fazer os cálculos. Mas, bem mais recentemente, em 1791, por aí, teve o Charles Babbage, né, que era um empresário, e ele dedicou boa parte da vida dele a projetar máquinas para resolver cálculos complexos, cálculos matemáticos que eram difíceis de serem resolvidos na vida real. Só que as máquinas dele nunca saíram do papel. Mais recentemente, alunos de universidade pegaram os esquemas e construíram máquinas baseadas nos esquemas que ele deixou. Mas na época dele nada foi feito mesmo, tá? Tá, entendi. Calculadores. Os computadores funcionam com cálculos. Mas como surgiu os computadores? Tá, então você já começou a entender. Olha só, agora a gente pode falar dos primeiros computadores elétricos. Não são nem computadores eletrônicos. No final da Segunda Guerra, a gente precisava fazer cálculos para traduzir códigos, criptografia de dados que eram transmitidas pelos exércitos inimigos, e com isso a gente precisava de uma máquina que fosse rápida para calcular. E aí surgiu o assim chamado primeiro computador, que era o ENIAC, que era todo baseado em válvulas. Olha só, tá? Ele tinha cerca de 10.000 válvulas. Ele queimava cerca de 1.000 válvulas por hora no funcionamento. Para ele funcionar, para fazer os programas, o computador que a gente ouve falar hoje, na época a gente tinha que mudar fisicamente o computador, ligando e desligando as válvulas. Depois, quando se ligava o computador, aí que ele fazia todo o sistema de cálculo. E acredite se puder, ele fazia bem menos do que uma calculadora que você consegue comprar hoje em qualquer esquina. Tá começando a ficar interessante. E depois do ENIAC? Bom,
Logicamente que as coisas não pararam ali, né? Você vê hoje em dia como que elas estão. A próxima evolução foi a criação dos transistores. Isso permitiu que a gente diminuísse o tamanho do computador. O ENIAC ocupava praticamente o tamanho de uma casa inteira. Logicamente que esse tipo de computador não podia ser usado numa empresa, não caberia. Né? Com o advento do transistor, foi miniaturizado. Surgiu um dos primeiros computadores pós-eletrônica, foi o Univac, 1954, 1955, tá? E o que foi evoluindo, tá? Mas não parou aí. Quando a gente chega logo ali na década de 60, você deve se lembrar da corrida espacial, né? Americanos, russos, querendo chegar até o espaço. Só que os computadores não cabiam dentro das cápsulas espaciais, eles eram monstros. E com isso deu a corrida para fazer uma miniaturização ainda maior para se caber um computador dentro de uma cápsula espacial. Depois disso que a gente tem algumas outras evoluções que vieram por aí. Pera lá, evoluções? Que tipo de evoluções? As evoluções que nós tivemos depois disso foi o que realmente deu passo para os computadores que a gente conhece hoje em dia. Um desses primeiros computadores foi o Altair, o 8800. Foi o primeiro microcomputador construído no mundo. Tá? Só que ele ainda era complicadinho de se mexer. Não tinha tela, não tinha teclado, mouse então nem havia sido inventado. Você colocava os dados através de um jogo de chaves ou usando-se uma antiga máquina de telex para transmitir as informações para ele. Tá, por enquanto você só falou de computadores de empresa, grandes, né? E os computadores que a gente tem hoje em casa, como que apareceram, como que surgiram? Bom, na verdade começa com o próprio Altair. Tá? Quando o Altair foi criado, na década de 70, né, eles não tinham nada para fazer essa máquina funcionar. Foi aí que Bill Gates e Paul Allen resolveram desenvolver alguma coisa para essa máquina, criaram o BASIC. Isso fez com que o Altair fosse muito bem vendido. Só que em contrapartida, né, nós tivemos o Steve Wozniak e o Steve Jobs, que eu acho que você já ouviu falar, né, que criaram uma nova maquininha. Foi o Apple I. Era um computadorzinho que era vendido, uma caixa de madeira, um teclado, um conjunto de circuitos, e você podia ligar numa telinha, numa televisão, e usar o BASIC que foi feito pelo Bill Gates. Depois foi criado o Apple II. Isso já surgiu a Apple como fábrica que a gente conhece hoje em dia. E o Bill Gates sempre propôs que os computadores deviam substituir todas as máquinas de escritório. E o Steve Jobs ia além. Ele achava que não era só isso. Que essas máquinas também deviam ser meios de entretenimento, meios de comunicação para as pessoas. E é exatamente nesse meio termo que surgem os computadores que nós usamos hoje. A IBM entra um pouco depois nessa história também. IBM? Mas o que a IBM fez em cima disso? Calma, já vou te explicar. A IBM ela entra nessa história lançando computadores voltados mais para o âmbito empresarial. Na época usando o sistema operacional DOS feito pela Microsoft, mas em paralelo a isso, a Apple não ficou de braços cruzados. Pouco tempo depois do lançamento do primeiro IBM PC, que é a máquina que dita o padrão de mercado usado até hoje, a Apple lançou o Lisa. E o Lisa vinha com uma coisa que a IBM não tinha. Enquanto a IBM usava um sistema que tinha um monitor onde tinha fileiras de caracteres, tudo tinha que ser escrito letrinha por letrinha. A gente tinha que memorizar o lugar das coisas para poder trabalhar. A Apple traz a interface gráfica, traz um mouse. Aí era simplesmente apontar, clicar e as coisas aconteciam. Mas como eu já sei que você vai me perguntar de novo, as coisas não param aí. Veja bem, as coisas continuam a evoluir.
a Microsoft cria o Windows, que roda nos IBM PC, e a gente continua evoluindo as máquinas até hoje. A evolução vai a tal ponto que na década de 90 foram inventados os Palms, que nada mais é que computadores de mão. Equipamentos muito simples, mas faziam bem o seu desempenho. Esses equipamentos dão origem hoje em dia para os tablets que todos nós usamos e também para os smartphones. E além disso, hoje em dia os computadores estão tão evoluídos que nós temos computadores do tamanho de um cartão SD. Aquele cartãozinho que você põe na sua câmera fotográfica, tem um computadorzinho daquele tamanho com alto desempenho de processamento. E essas máquinas ainda não pararam de desenvolver. No decorrer dos próximos anos, a gente vai ter muita surpresa e muitas novidades nessa área, que simplesmente não param. Entendi. Mas bem que eu acho que eu deveria ter anotado, viu?